A verdade, o Hayek, inclusive, ele dá um outro exemplo muito bom, que é o sapo na panela, né? Que é o que a gente vive no Brasil hoje. Ele fala que é o seguinte, olha, você bota o sapo na panela na água, aí você liga o fogo baixinho ali. A água vai aquecendo, o sapo vai parando de pular muito, vai relaxando, ela vai aquecendo, ele vai ficando mais relaxado. Só que ele vê a água tá borbulhando, mas, cara, ele já tá ali. Aí pronto, o sapo tá cozido, né? É exatamente o que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Nós somos hoje 220 milhões de sapos na panela, numa água a ponto de borbulhar. Em novembro nós vamos saber se realmente borbulhou e se a gente tá morto ou não. Tu tá com esperança de mudança no Brasil? A Eu gente tava tô, falando um pouquinho antes aqui, mas eu queria ver se... Eu não tô tão bearish igual você não, cara. Eu tô bullish porque... Bom, quando você pega ali, você entrevista o Brasil, né? E você pega os metadados para poder analisar o sentimento populacional em cima das conversas que rolam online, você vê que tem 3 elementos que vão definir essa eleição. O brasileiro tá cansado da insegurança pública, Sim. né? Logo, ninguém aguenta mais ser roubado. E eu não tô falando do playboy que é roubado no carro, né? No relógio. Eu tô roubando o pobre. Tá roubando a Dona Maria, que Na ponta tá de pagando ônibus, cara. 18 vezes o celular dela que ela precisa pra trabalhar. Puta, isso não existia há 20 anos atrás. Ladrão, há 20 anos atrás tinha um mínimo, vou falar uma coisa absurda, mas era um mínimo de ética, tá ligado? Exato. Que ele pensava na mãe dele. Exato. Antigamente, ladrão não roubava mulher grávida, velho e velha. É isso aí. Ele dá tapa na cara, pega o telefone e mata ainda. Esculacha um trabalhador que já tá esculachado. Isso é um absurdo. É por isso que eu acho que, cara, destino de vagabundo é vala. Tem que ser. Eu não vejo outro destino. Vagabundo também tem que ir pra vala. Não tem conversa. É a prisão de El Salvador. É isso aí, meu irmão. O cara que rouba uma tia que acordou 4h30 da manhã, tá pegando 2 condições, tá pagando 18 vezes o celular dela, esse vagabundo tem que ir pra vala. Esse cara não tem conserto não, bicho. Aí o segundo elemento aqui, da opinião pública... Rapidamente, aí que tu vê que as famílias acabaram. Porque quando eu falo há 20 anos atrás, é porque aquele bandido é da tia mãe. Teve pai, pelo menos. Exatamente. Hoje não tem mais nada, então ele olha pra essa senhora no ponto de ônibus e ele não vê um ser humano. Inclusive, esse é um dos objetivos do progressismo, né? Que é destruir a família. Isso. E principalmente para você destruir uma família, você tem que tirar o pai, né? Porque quando você tira o pai, você tira a ordem. Se você for na FEBEM, você vai ver que mais de 90%... Eu sabia esse dado no detalhe, não sei mais. Então eu vou falar mais de 90%. Sim. Eu acho que é quase 100, tá? Mais de 90% dos detentos, dos reclusos, foram criados sem pai. Quando não tem pai, não tem ordem. A mãe é o amor, o pai é a ordem. Sempre foi assim. Só pra deixar claro pra quem tá vendo o programa, aqui na minha aqui, isso, a culpa não é da mãe. A mãe solo, ela, em certa medida, ela é uma heroína. Heroína. Era uma heroína. De fato. Só que, infelizmente, é verdade, é estatística. Tu vai fazer o quê? Precisa do pai. Não, a mãe faz até muito, né? Porque Sim. a mãe faz um papel duplo, que ela faz papel de pai, de mãe, de provedora da casa. Assim, eu conheço várias mães solteiras e eu tenho uma admiração profunda da mãe que conseguiu, com sucesso, criar o seu filho sem um pai presente. E a gente tá falando de milhões de mães brasileiras. Exatamente. Né? Por quê? Porque os homens são um bando de frouxo que fazem filho e não entendem que o casamento é para sempre. Perfeito, tá? Logo, ele vive refém das suas vontades. Meu casamento não tava mais legal, a minha mulher tava muito chata, eu vou separar. Você é um frouxo. É um bando de tanga frouxa. Um bando de frouxo. Bando de tanga frouxa. Esses caras aí não é homem, pô. E quem disse que foi pra ser fácil? O ser humano é complexo, pô. Amor não é um sentimento, pô. Decisão, cara. Decisão diária. Não tem que pensar, tem que Casamento fazer e é decisão acabou, pô. É diária. lógico, pô. Eu sei que é fácil falar, tá? E que todo mundo que passa por um monte de problema é normal, isso chama casamento. A verdade é, o homem que não tem a hombridade, a honra, de pensar na sua família e falar assim, cara, pode estar difícil. O homem que tá me ouvindo isso, talvez ele tá bravo comigo que eu tô falando isso, porque ele fala, mas você não tem noção como é que era a minha casa. Eu imagino, eu vivi numa casa muito complexa também, sou filho de pais separados. Só que o homem, ele tem o dever de se sacrificar pela sua família. Você tá perfeito. Dever. E vamos lá, Thales. É porque tu quer olhar pra quem? Tu quer olhar pra quem dá errado ou tu quer olhar pro modelo que deu certo? Exato. Olha pro modelo que dá certo. Perguntar pra quem tá casado há mais... Hoje em dia, alguém casado há mais de 10 anos é quase um milagre. É isso aí. Não, vou fazer 18 anos de casado. Tenho 3 filhos. Na Rússia eu passei fome com a minha mulher. E ela ficou do teu lado. Ficou do meu lado? É isso. Acho que a pessoa acha que é fácil. Mas quantas vezes a gente não teve problema? Normal. Só que nunca foi uma opção me divorciar. Existe isso. Se vira, meu. O verdadeiro cristão, ele não se divorcia. Acabou. Porque Deus quer isso da gente. É isso, Ele quer a pô. família. Que é o sacrifício. Exatamente. A vida tá pra além da gente.
Exato. Só que lá, volta, desculpa, porque eu Não, acabei... não é assim. Porque era do bandido que não tem mais referência e é isso aí. Esse é o ponto 1. O ponto 2 que a gente verificou é o seguinte, o endividamento das famílias, tá? Eu vou te dar um dado alarmante, tá? Hoje, 40% da renda das famílias de baixa renda brasileiras, 40% a cada 10 reais, 4 reais, vai para pagar dívida. Então, quase metade da renda das famílias brasileiras vai pagar dívida. Esse número pode me cobrar, em maio de 2027, vai chegar a 50%. Pode me cobrar. Eu já modelei, vai chegar a 2027. Então, 50% da renda das famílias vai ser para pagar, de baixa renda, vai ser para pagar custo da dívida. Quanto que vai para a BET? Você sabe? 25%. Ou seja, nesse exato momento, 65% da renda das famílias de baixa renda brasileira vai para a BET e para pagar a dívida. Ano que vem vai ser 75%. Você vai ter um problema estrutural no Brasil. Quem foi eleito tá f... Porque vai ter um problema estrutural gravíssimo no Brasil. E aí você tem um problema de moral hazard, que é o seguinte. Muita gente, que é o que o PT tá fazendo agora, o programa, renegocia lá, Sim. Financia, não sei o nome do programa, mas é um negócio que eles fazem lá para dar um waiver da dívida. Eu entendo o que eles estão querendo fazer. Não é pelo motivo que a galera tá achando que é, ele tá com pena do pobre. Não é isso, tá? É um motivo eleitoreiro. Mas a verdade é o seguinte, quando você faz isso, você não resolve o problema, você só empurra o problema pra debaixo do tapete, bicho. Não existe. Esse é um problema estrutural do Brasil. Por que a população está endividada assim? Por uma série de fatores que eu poderia ficar uma hora falando aqui, mas que não vai resolver você dando waiver. Você tem que mexer em outras coisas estruturais, principalmente para a taxa básica de juros brasileira baixar. Porque isso aí bate no endividamento das empresas também, bate na capacidade de crescimento das empresas, logo bate na empregabilidade, logo bate no quanto que eu consigo pagar para os meus funcionários. Tem todo um efeito cadeia que gera aí você tem uma Selic 15%. E não se baixa a Selic porque quer, não é assim que funciona a Selic. A Selic é um reflexo do quão bem o país está sendo tocado, gerido. Né? Então, com o Bolsonaro chegou a 2,75. Agora está 15. No meio de uma pandemia, o governo do PT é literalmente pior do que o Covid. Literalmente. A nossa economia está literalmente pior do que estava durante a maior pandemia do século. Por quê? Porque é um conjunto de medidas populistas, eleitoreiras, que visam apenas a construção de um poder vicioso no Brasil. Não visa melhorar a vida da Dona Maria e do seu João. Cara, isso é muito grave o que está acontecendo aqui. Então, segurança pública, endividamento. Endividamento das famílias. O terceiro elemento, aqui o que está acontecendo no Brasil, é a polarização. Certo. O terceiro elemento é a polarização. As pessoas estão cansadas da discussão Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, elas estão assim, tá, mas e aí, meu irmão? Eu que sou o homem e a mulher comum aqui, e aí, como é que a minha vida melhora? Existe uma sensação geral de que a vida piorou. Tá? Essa é a sensação da população brasileira. A vida piorou. Né? Eu vou ali para o supermercado, o tomate está 12 vezes mais caro. Eu vou tentar comer carne 2 vezes na semana, 1 vez na semana como eu comia, não consigo mais. Né? Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão falando assim, vocês ficam nessa discussão aí de Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, para mim é tudo igual. As pessoas estão cansadas. Porque tá todo mundo na merda. Tá todo mundo na merda. Essa que é a verdade. Quando você pega esses 3 elementos aqui, isso aqui tem, cara, um conjunto de ferramentas, uma munição excelente para um outsider. Perfeito, eu concordo contigo. Excelente para um outsider. Só que, infelizmente, não conseguimos colocar algum outsider que tenha capacidade de construção de votos necessária para ir para um segundo turno. E se o Marçal vier? Pode vir à vontade. Tu acha que não tem chance? Não faz 10%, não tem a menor chance. Nada contra o Marçal, mas não faz. Na verdade, não tem nada contra. Candidato não ser o Lula. O Lula tem tudo contra, porque é bandido, claro, estava preso. O Lula tem que sair, é o diabo. Nós já sabemos disso. É bandido condenado, estava preso. Perfeito. Foi descondenado, né? Mas estava preso. Ele eu tenho tudo contra. Sou de uma família de 3 gerações de militares, eu aprendi a crescer a não conviver com bandido. Então, não convivo com bandido. O resto tem seus problemas, todo mundo ali tem seus problemas, tem suas denúncias, não concretizadas, mas tem lá tal. Acontece, irmão. Não quer viver isso? Vai para uma monarquia. Né? Porque enquanto você estiver numa república democrática, você vai conviver com esses caras aí, cheio de denúncia mesmo. É isso aí. Isso aí é o efeito colateral. Né? Então, assim,
Muda o sistema, que muda os players. Enquanto o sistema foi esse, o incentivo é ter esse tipo de gente lá mesmo, então é isso. Então a real é, eu vivo a vida de adulto, Felipe. O pessoal fala comigo assim, por que você não apoia o candidato A ou o candidato B? Você fica apoiando o Flávio? Porque eu sou adulto. Meu ponto é o seguinte, eu tô aqui gravando um podcast contigo. O que eu queria estar mesmo, meu irmão, agora é no pré-A, fazendo kite. No final do kite lá, eu tá tomando... Tu que leva a vida, né? Tu que leva a vida. É o que eu gostaria, eu tô ligado. Eu tô aqui gravando o podcast contigo. Eu agradeço. Credibilidade total. Obrigado. Minha honra, pô. A vida do adulto é fazer o que tem que ser feito, não é fazer o que quer que ser feito, né? O que eu queria é tanta coisa, irmão. Mas adianta o que eu queria? Não muda nada o que eu queria, né? O que eu queria, as pessoas que eu gostaria de ver lá, tem nem voto. Nem vontade de estar lá. Essa aqui é a real. Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou apoiar quem é possível de ser eleito, né? Aí eu vou apoiar uma pessoa que tem umas boas ideias, mas eventualmente ela vai chegar lá no segundo turno e vai falar assim, vota nulo? Que a gente tem que lembrar isso aqui. Votar nulo significa vota no Lula, tá? Literalmente. Todas as vezes que alguém deixa de votar, que fica na sua casa, que alguém vota nulo, ele tá votando no Lula. Porque tá beneficiando a situação. E hoje a situação é o Lula. Ou seja, quem tem a maioria dos votos hoje é o Lula. Se você votar nulo, você tá elegendo o Lula. Diretamente. Qualquer pessoa que te falar outra coisa está mentindo pra você. Então, eu apoio o possível. Só que cada candidato acredita que vai ganhar. Por isso que eles vêm. Será? Não sei se ele acredita, Rapaz, ó, eu acho que eles vêm para construir uma autoridade, melhorar o teu partido, construir algum poder de negociação. Eu vou te falar, eu conversei com Augusto Cury, por exemplo. Ele acredita que pode ganhar. Entendi. Mas é aquilo, a gente olha de fora e sabe que Bom, ele pode impossível. acreditar, eu acho que eu não acredito que ele acredite. Não, não é. O Caiado, por exemplo, esteve aqui comigo. É um tipo grande assim, candidato. Aí falou uma bobagem aqui no programa, uma outra bobagem no programa. Aí eu olhei e falei, ele eu já não senti firmeza que quer ganhar. Ele tá fazendo a composição. Sim. Pra ter o nome, aparecer, aquela velha história. Mas, por exemplo, o Renan Santos, desses, e o Zema, são dois nomes. O Renan Santos tá crescendo muito. Está apostando pro futuro. Sim. Não há nada contra o Renan Santos. Ele tem projeto, tem discurso, ele tem tudo ali. Tem boas ideias. Tem boas ideias, inclusive. Minha única dúvida mas eu pergunto a ele é o seguinte, no segundo turno, pois é. ele apoia o Lula ou o Flávio? Porque só tem duas formas. É binário isso. Não tem um terceiro elemento. Ou você apoia o Lula ou o Flávio. Mas aí é que tá. Sabe o que é o lance? Agora eu vou te falar e vou... Pensa comigo. Beleza, aí vamos exigir do Renan sim. Porque o Renan é totalmente contra. Eles já não apoiaram em 2022, anularam, que pra mim foi um grande erro. Só que, olhando como partido... Anular é votar no Lula. Sim, mas olhando como partido, fazia sentido. Porque eles precisavam existir. E se o Bolsonaro viesse com o apoio deles e ganhasse, eles teriam sido diluídos na história. Eles tomaram uma posição, nós não somos bolsonaristas, somos antilulistas também, só que a gente não vai apoiar ninguém. Acabou. É um barato complicado. Mas olhando de fora, eu entendo pelo partido, não concordo. Mas eu entendo a estratégia deles. Agora é a mesma coisa. Eu entendo, mas eu não consigo enxergar isso como um caminho da virtude. Mas sabe o que é? Mas aí ele vai te perguntar assim, irmão. Beleza, se o Flávio tá vindo e não percebe chance de ganhar, porque não decola na pesquisa, por que ele continua vindo? Esse é um problema aí a gente espera a hombridade de um cara e quando o outro não me entrega... Mas é um problema de segunda ordem. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de esperar de outras pessoas, mas eu não posso ficar esperando as coisas das outras pessoas. Eu faço o que está sob meu alcance. Né? Anular voto é coisa de covarde. Homem assume uma posição. Né? O que eu gostaria de fazer, não importa. O que importa é o que é possível fazer. O que é possível fazer hoje? Pode ser que amanhã mude. Hoje, na data que a gente está gravando esse podcast aqui, que dia que é hoje mesmo? Hoje nem lembro. Não, dia 6 de julho de 2026. Hoje não existe outra opção pro Lula a não ser o Flávio. Se mudar o cenário, a gente reavalia. Que a real é o seguinte, irmão. Eu sou leal à minha família e aos meus sócios. Acabou. É isso. Então, assim, nós estamos como brasileiros e eu como representante de uma classe, que são os pequenos e médios empresários, que inclusive eu tenho 100 mil deles como clientes, que empregam 16 milhões de pessoas, Felipe. Tem 16 milhões de emprego aqui nas minhas costas, de pessoas que me ouvem, tá? Do que eu tô falando aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Gigante.
do que eu falo, do que eu escolho orientar. É irresponsável eu orientar qualquer coisa diferente de vamos apoiar o Flávio. Então, o Chiquini esteve aqui comigo. Eu apertei a mão dele. Ele falou, vamos fazer campanha pro Flávio no primeiro turno. Eu falei, beleza, Chiquini. Eu tava mal naquele dia, hein? Tava mal naquele dia. Você vai sabendo tanta coisa. E aí eu falei pra ele, beleza, Chiquini, apertei a mão. Falei, vamos fazer, vamos lá. Vamos verbalizar a favor do Flávio. Só que eu disse, só que aqui é o seguinte, cara. Aqui eu tenho a minha consciência, tenho uma responsabilidade com o público. E eu vou continuar criticando e apontando incoerências que eu vejo dessa corrida eleitoral. Porque eu quero verdade. Se eu ver manipulação, eu vou mostrar, eu vou criticar. Ah, mas aí, cuidado, porque você dá munição pro PT. Eu vou te falar uma coisa que me deixa cara, mas irado com isso. Eu fiz um vídeo, aliás, foi num programa aqui, e a minha esposa fez o corte, em que eu critico a indicação do André do Prado aqui em São Paulo. Do menor cabimento. Menor cabimento. Até o Eduardo fez um react da minha fala, que eu ainda vou responder pra ele, que eu achei muito interessante. E ele comenta durante o vídeo dele, e já fica aqui uma parte da resposta, não, porque nós temos que seguir a orientação do líder. Isso Jair Messias Bolsonaro indica, nós temos que vestir a camisa. Eu falei, que bom, Eduardo. Mas o candidato ao Senado por São Paulo, que era à vontade do Jair Messias Bolsonaro, era o Coronel Melo Araújo. Ele verbalizou isso. Por que você indicou o André do Prado? Essas incoerências eu não entendo. Porque mandam a gente seguir uma ordem, cegamente, mas quando a ordem chega nele, ele não quer, ele faz o que ele quer, e manda todo mundo engolir a orientação que ele quer que a gente engula. Que não é do pai dele. E aí tu vai ver o histórico do cara, que sempre votou com o PT, com a esquerda e centrão, tu fala, tô abrindo mão de um candidato de verdade para um factoide? E qual acordo? E aí a gente é tratado como? Não, deixa eu abusar da tua inteligência aqui. Aí todos os influenciadores, não, o André do Prado ele vai ceder a vaga dele, porque o Eduardo é o primeiro suplente. Quando ele entrar, o André do Prado vai sair. Aí todo mundo verbalizou isso. Auriverde, vários canais gigantes, como porque o pessoal ficou assim, por que André do Prado? Como justificativa. Legal, aí vem o André do Prado a público e diz assim, não, o meu acordo com Eduardo Bolsonaro desde o começo é que eu seguiria na cadeira de senador. Eu não vou abrir mão para ele da vaga. E nós combinamos isso desde o começo, ou seja, mentiram, se calaram diante da mentira, vão tratando a gente igual imbecil, e querem apoio. Então a minha dificuldade, Thales, é a seguinte. Você falou, sou leal à minha família e aos meus sócios. Eu concordo com você. Você está falando que você é leal à sua família, óbvio, porque é a tua base. Leal aos seus sócios, que isso mostra caráter e integridade em relação aos negócios e à vida, aos acordos. Mas você sabe melhor do que todo mundo que acima disso tudo ainda tem Deus. Opa. Irmão, eu não negocio princípios e valores. Eu quero apoiar o Flávio. E pra mim, eu já deixei claro aqui, no primeiro turno, eu deixo principalmente o pessoal de casa, decide aí, vota e tal. No segundo turno, qualquer nome contra o Lula. É o Flávio que vem, é o que mais aparenta. Por isso eu apertei a mão do Chiquini. Bora, vamos lá. Só que me consome mentira, velho. Te entendo. Me consome mentira. E eu falei, eu só tenho uma condição de eu não apoiar o Flávio, se estourar escândalo de corrupção. Eu não quero saber de questões morais que são graves, mas ele se resolva com familiares, ele que se resolva com quem ele quiser.